Pastor, me fala o seguinte, como que começou a sua vida com Deus? Você veio de um berço cristão? Sim, sim. Deixa eu contar uma história mais longa, que é a seguinte. Eu nasci em São Paulo com minhas irmãs, mas meus pais eram do Ceará, do sertãozão do Ceará, né, bem no sertão. E a minha família começou nos caminhos de Cristo quando o meu trisavô, Joaquim Cândido de Sena, um católico, ele ganhou uma Bíblia da irmã de um padre e começou a ler a Bíblia. O padre não gostava que ele lia a Bíblia, mas ele continuou lendo a Bíblia. Quando chegou em Êxodo 20, ele se deparou com "Não farás para ti imagem de escultura". Ele foi questionar o padre mandou ele parar de ler aquele livro, ele continuou lendo e ele se converteu. Deus o converteu ali no meio do sertão, sem ninguém evangelizar, lendo uma Bíblia católica. A família o teve por esclerosado. Ele faleceu pouco tempo depois. Os filhos colocaram ele numa rede, né, nos ombros para levar para a cidade, para enterrar. Quando chegou na cidade, o padre falou: "Aqui não enterramos hereges, pode voltar para trás". Aí eles foram para uma outra cidade, chegou lá também a negativa: "Aqui não enterramos hereges". Quando eles estavam partindo para uma terceira cidade, o padre já mandou o recado: "Não tragam para cá, que aqui também a gente não enterra hereges". Os filhos, então, voltaram para o sítio, pegaram um pedaço de terra e o enterraram lá, né, uma espécie de um pequeno cemitério. E com isso, todos os filhos romperam com o catolicismo e começaram a ler a Bíblia. E Deus começou a converter todo mundo. Anos depois... Coloca um pouquinho mais à frente, assim, que ele é direcional, porque depois pode ficar baixo. Tá. Anos depois, um pastor de Fortaleza, ele viajou para aquelas terras e ele deitou-se numa rede, numa época em que só se viajava a cavalo, né? E ele falou: "Que rede bonita, quem fez essa rede?" E a pessoa falou: "São uns crentes ali do Sítio Vencedor". E o pastor levou um susto, porque naquela época só havia igreja em Fortaleza, não havia igreja naqueles arredores. O pastor estava lá naquele lugar, inclusive evangelizando. E ele falou: "Crentes?" E aí ele pegou o cavalo, viajou acho que uns 2 dias a cavalo e chegou lá no sítio da minha família. E eles o receberam com muita estranheza, porque nunca tinham tido contato com o pastor. Mas ele, quando começou a explicar a Bíblia e falar do Evangelho, todos se reconheceram e ele batizou um monte de gente. E assim nasceu a minha família, lá no sertão do Ceará, com esse meu trisavô que morreu sem ver a conversão de nenhum filho. Qual ano que era, mais ou menos? 1902, 1903, por aí. Nossa, que legal. A família inteira se converteu. Dessa família já são hoje uns 15 pastores, né, comigo. Vocês conhecem o Estênio Márcios, ele é dessa família, o irmão dele, o Edilson Botelho, que são cantores, né? Tem muitos pastores. E assim a nossa família cresceu ali no sertãozão, mas lendo a Bíblia muito, estudando muito, embora em condições de estudo muito precárias, né? Como o sertão do nosso país. Mas... eu tenho uma tia que ela já leu a Bíblia mais de 40 vezes. Minha mãe e minhas tias liam a Bíblia anualmente. Continuamente, né? Continuamente. E minha mãe, solteira, ela orava a Deus pedindo para um dia ela se casar e ter um filho pastor. Solteira. E ela veio a se casar, veio para São Paulo, eu nasci. Então eu cresci nessa perspectiva e pressão, né? Esse menino... Essa pequena pressão, né? Esse menino vai ser pastor. Os pastores da região, todo mundo me conhecia, porque minha mãe fazia questão de dizer, né? Esse menino vai ser pastor. Então eu cresci com essa pressão. Mas quando chegou na adolescência, uns 13 anos de idade, minha mãe lia muitos livros, eu tive gosto pela leitura por causa da minha mãe. E eu li o livro A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. E quando eu li aquele livro, eu falei: não, eu quero isso, eu quero ser pastor. Então, aí sim, aquele chamado que era da minha mãe passou a ser o meu chamado com toda a convicção, a partir dos 13 anos. Então eu cresci nessa perspectiva. 13 anos você já tinha lido David Wilkerson?
Não, eu tinha lido muitos livros nessa época. Minha mãe lia livro novo e eu lia na sequência. É algo muito raro, né? É difícil, né? Não, e a linguagem também é uma linguagem bem complexa para quem não tem o hábito de ler. É verdade. Ô pastor, e você acha então que foi nesse momento, se é que a gente pode chamar assim, que você teve um encontro com Deus? Não, como eu nasci num lar cristão, eu não sei definir a data da minha conversão, porque eu sempre fui da igreja, né? Eu nasci num lar crente. Então, em termos de conversão, eu não consigo definir quando foi. Agora, em termos de chamado para o ministério, foi ali, foi lendo esse livro. Aí eu passei a ter certeza de que eu seria pastor, missionário, alguma coisa no reino.